Queridos irmãos, vamos lá dar continuidade, né, na nossa aula de hoje. Nós estávamos aí num bate-papo muito saudável, né? E agora nós vamos continuar falando sobre pneumatologia, né? A matéria que nós iniciamos hoje. Nós falamos já na primeira aula, no primeiro momento de aula, sobre a sua divindade, sobre o que testifica, né, a sua divindade, que são os seus atributos, as suas obras, a comunhão com Deus Pai, Deus Filho, né? E também nós vimos vários nomes que também apontam aí para a divindade, né, do Espírito Santo. E agora nós vamos então falar um pouco sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa ou apenas uma influência? Existem pessoas que descrevem o espírito de uma maneira impessoal, como o sopro que preenche a unção, que unge o fogo, que ilumina e aquece a água e que derrama e o dom do qual todos participam. Contudo, esses nomes são meramente descrições das suas operações. As Escrituras o apresenta de forma que não deixa dúvida quanto à sua personalidade. Então nós vamos ver, né, quais são elas, né, ó. Primeiro, a diferença entre ter corpo e ser uma pessoa. Então isso daqui é muito importante nós entendermos para nós começarmos a compreender sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, não é porque nós falamos que é uma pessoa, né, ó, que tem que ter, necessariamente tem que haver um corpo, né? Nós vamos ver aqui a diferença de personalidade e de corporalidade, né? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não tem um corpo, né? Ele não é de uma forma corpórea, mas ele é uma pessoa. Por que que ele é uma pessoa? Porque ele contém coisas que uma pessoa contém, né? Sentimentos, ciúmes, enfim, né? Nós vamos ver aqui todas essas questões de uma personalidade, né? Que só uma pessoa que pode ter. E o Espírito Santo, ele tem tudo isso, né? Então nós vamos lá. A individualidade consciente ou personalidade do Espírito Santo é largamente demonstrada na Bíblia. Entretanto, há grupos que se dizem cristãos que negam esta verdade, afirmando e ensinando que o Espírito Santo não aparece na Bíblia de forma corpórea e por isso não pode ser tratado como uma pessoa. Tais pessoas não entendem e nem distinguem personalidade. O que que é personalidade? Ser uma pessoa é possuir afetividade, inteligência, pulsões e vontade, né? E agora, corporalidade, ela necessita de um corpo, né? Então, nós vemos essa diferença. Não é necessário ter corpo para ser uma pessoa. Jesus disse: Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. No entanto, também declarou que Deus é espírito, né? Em João 4:24. Todos sabem que Deus existe como espírito invisível e intangível, sem um corpo físico, porém ele é real. Assim também é o Espírito Santo. O seu atributo divino de onipresença não permite que se limite a um corpo. Além disso, a ausência de uma forma definida não é uma prova contra a realidade. A Bíblia e a ciência afirmam e provam que o vento existe, que é real, entretanto, não possui uma forma. Ok? Então, essa diferença entre ter o corpo e ser uma pessoa, ela, quando nós entendemos isso, né, nós conseguimos então ter um pouco mais de compreensão sobre a personalidade do Espírito Santo, né, sobre essa pessoa, que habita em nós. Essa personalidade
a forma como é tratado na Bíblia, revela que ele é uma pessoa. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que ela nos dá base para entendermos isso. Por exemplo, né, nós vamos continuando aqui, ó. Afirmamos acima que a existência de uma pessoa se dá quando se reúne em uma só combinação, inteligência e sentimento. Essas características pessoais são inerentes a uma pessoa e está notadamente presente no Espírito Santo, ok? Então, por que que nós cremos e afirmamos que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Porque quando nós olhamos nos seus atributos de personalidade, ele é uma pessoa que pensa, né? Ó? Então, ele tem mente, né? Ó? Quem é que pensa? Aquele que tem mente, né? Ele tem conhecimento. Romanos 8:27 vai dizer o que ele pensa. 1 Coríntios 2:11 vai dizer sobre o teu conhecimento, né? Ó? Ele tem sentimentos, né? Ó? Ele ama. Romanos 15:30, ele se entristece, né? Como nós conhecemos lá em Efésios 4:30, Isaías 63:10. Ele sente ciúmes, né? Quando o Tiago diz lá no capítulo 4:5, pode ser envergonhado, né? Ó. Então, nós temos pode, pode ser envergonhado, né? Como está também na referência de Tiago. Vamos ver aqui esse texto para a gente ler aqui junto. Tiago 5:4, né? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Ah, é muito interessante, né? Nós olharmos para esses textos, né? A qual nos dá um pouco de um pouco não, né? Nos dá o norte sobre essas verdades, sobre o Espírito Santo. Esse texto de Tiago 4:5, ele é muito conhecido, né? Ó? Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Né, ó? Então, nós vemos, né, ó, que a Bíblia é bem clara sobre esses sentimentos do Espírito. Então, esse sentimento revela a sua pessoa, revela que ele é uma pessoa, né? Ele tem vontade própria, como nós vemos lá em Atos 13. Disse: Separa-me Barnabé e Paulo, né? Ó? Então, foi a partir do Espírito Santo, né? Foi o Espírito Santo que disse isso, né? Ó. Ele distribui também como ele quer, né? Ó. Então, como a Bíblia fala que ele distribui como lhe apraz, né? Então, quer dizer, é porque ele tem uma vontade própria, ele tem um domínio, tem uma vontade própria, e uma decisão se dá a partir da sua vontade, né? Então, ele tem vontade própria. Quem tem vontade própria, né? É uma pessoa, alguém que tem uma personalidade. Então, nós entendemos que o Espírito é uma pessoa. Nas suas atividades pessoais, vamos lá. Ele ensina, ele orienta e ele guia. Então, sabendo que ele é uma pessoa, crendo nisso, entendendo isso e diferenciando personalidade de corporalidade, nós vemos que a pessoa do Espírito Santo ensina, né? Lá em João 14:26, a pessoa do Espírito Santo, ela orienta, a pessoa do Espírito Santo, ela guia, né? Ó? Então, ele age, como diz aí, ó, em Gênesis 6:3, né? Ó? Ele age nos homens, ele fala através dos homens, né? Como nós temos 1 Pedro 1:11, 1:21. Ele nomeia e comissiona ministros, né? Então, é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que nomeia,
que comissiona, né, os ministros, ele também reprova, né? Ele também aprova como reprova, ele consola, ele nos socorre, né? Quem é que pode nos socorrer? A pessoa do Espírito Santo. Ele pode ser resistido, né? Como nós temos lá em Atos 5:51, 7:51, ser tentado e também pode ser blasfemado, né? Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso nessa matéria. Em seus pronomes de tratamento, é admirável notar como a Bíblia, ao referir-se ao Espírito Santo, emprega pronomes que somente são atribuídos a uma pessoa, né? Como, por exemplo, quando ele vier, convencerá, né? Então, João está fazendo uma referência aqui, lá em João 16:8, sobre uma pessoa. Quando ele vier, né, convencerá. Aguarda somente que seja afastado aquele, né, ó, também Paulo, lá em 2 Tessalonicense, fazendo referência à pessoa do Espírito Santo. E mentisse ao Espírito Santo, Atos 5, 3 e 4. Então são pronomes, né, ó, que vem falar sobre referências da pessoa do Espírito Santo. A dificuldade que temos em crer no Espírito Santo como uma pessoa está baseado em duas realidades. Nas Escrituras, as operações do Espírito são invisíveis, secretas e internas, né? Então, nós não temos uma manifestação corpórea do Espírito, né? É, nós temos na Bíblia, né, alguns momentos, né, que o próprio Deus, né, Jesus, a Trindade, o Espírito Santo, se incorporou e ali nós temos uma teofania, né? Mas são coisas específicas para momentos específicos, né? Para uma ação específica de Deus, ok? Né? Lembra lá em Josué, né? Quando aquele soldado apareceu, né? Não era um homem aqui dessa terra, né? Mas era o próprio Deus que se incorporou em um homem para poder falar com Josué. Então, são algumas coisas específicas, né? Aqui nós estamos falando que há uma grande dificuldade em nosso meio, né, nós como seres humanos, de entender que o espírito é uma pessoa sem ter um corpo, né, sem fazer parte, atribuição de um corpo. Então, por que nós temos essa dificuldade? Né, ó? Porque as operações do espírito, elas são invisíveis, secretas e internas, né? Então, elas se tornam visíveis quando, a partir do seu querer, manifesta no homem, mas até então é invisível, né? Ok? Conseguiram entender isso? Ok? Vamos lá então. Aí, ó, ele sempre vem em nome de outro. Ele se oculta atrás do Senhor Jesus Cristo e nas profundezas do nosso homem interior. Ele nunca chama atenção para si próprio, mas sempre para a vontade de Deus e para a obra salvadora de Cristo, né? Ó, não falará de si. Então, essa dificuldade que nós temos de entender sobre esta pessoa, né? Essa pessoa do Espírito Santo, ela se dá por conta disso, né? Ó, que ele se manifesta dessa forma, né? Ó, ele está oculto em Cristo, ele está agindo em nós, entende isso, né? Ele está operando, né? E manifestando através de alguém, né? Então, a sua operação, na verdade, ela é invisível, ela é secreta e ela é interna, né? Porque ela age em alguém, ela age no homem, ela agiu, né? Ele agiu em Cristo, apesar, né, de confundir um pouco essa fala a respeito da Trindade, como que ele age, né? Mas é naquele momento de Cristo homem, né, a qual o Espírito Santo entra de uma forma ali
da Trindade, né, como o próprio Deus agindo em Cristo, né, e por Cristo. Então, é por conta disso. Então, hoje nós falamos, né, ó, sobre a sua divindade e também sobre a sua personalidade, né, ó. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, né? O Espírito Santo, ele é Deus. Por que que ele é Deus e como nós afirmamos isso? Através das suas obras, através dos nomes que a Bíblia faz referência sobre ele, através dos atributos, né, a qual ele tem, que somente uma divindade pode ter. Então, ele é Deus pelos seus atributos, pelas suas obras, pela comunhão que ele tem com o Pai, com o Filho, e também os nomes a qual é atribuído ao Espírito Santo ao decorrer de todo o Novo Testamento, né? Praticamente nós entendemos que ele é Deus e ele também é uma pessoa, né? Ó. Então, a personalidade do o Espírito Santo, ele é uma pessoa que age em nós, né? Que trabalha em nós, que atua em nós. O Espírito Santo não é uma influência, o Espírito Santo não é uma força positiva, né? O Espírito Santo não é uma ação de pensamento positivo, não. Ele é uma pessoa, ele habita em nós, né? Ele sente ciúmes, ele tem personalidade, é, ele pensa, ele tem conhecimento, ele ama, ele se entristece, ele age, ele orienta, né? Então, tudo isso ele faz a alguém, né? A partir da sua divindade operando em nós. E é lindo, irmãos, de pensarmos sobre isso, é, nós vamos ver isso aqui certamente, né? Ao decorrer dessa matéria, mas. O Espírito Santo de Deus, ele é a própria essência de Deus e ele a garantia, né, ó, de que Cristo voltará, né? É o penhor, né? Ó, a parte de Deus está aqui, está em nós. Então ele vai vir, né, para se completar e para buscar a tua igreja e completar a tua obra gloriosa e maravilhosa, né? Então, ter o Espírito Santo em nós é o penhor, né, ó, da grande redenção de Cristo em nós, né? Então, é algo é, surreal de pensar, né? Maravilhoso de pensar sobre essa pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que sonda os nossos corações, né? É ele que acende aquela luzinha, que dá aquele puxãozinho de orelha, né? Que você não queria fazer, você faz porque alguém te orientou. Você ia fazer e não faz porque alguém te guiou, não é verdade? Eu não sei o que seria da minha vida sem o Espírito Santo, né? Eu não sei, ó, até me emocionei em falar isso, né? Eu não sei, né? Não consigo imaginar a vida de um homem sem o Espírito Santo, né, irmãos? O Espírito Santo é, é o próprio Deus habitando em nós, né? Então, ele não precisa agendar horário com ele, não perde hora, não atrasa, né? Ele está sempre conosco. Quem negligencia, né? Muitas das vezes somos nós, né? Mas ele está sempre em nós, né? Apesar de nós. Ele habita em nós e opera em nós. Amém? Coisa linda, né? Então, que esse Espírito Santo, né, que habita, que, como diz aqui, os seus atributos, né, ó, que ele é onipresente, ele está aqui, né, eu estou sentindo ele aqui, e você certamente pode estar sentindo ele aí agora, ouvindo essa matéria. Então, esse é um atributo que compete à sua divindade, a esse Espírito maravilhoso que habita em nós, que é a própria pessoa de Deus habitando em nós. Amém? Então, nós encerramos por aqui e na próxima aula nós vamos falar aí um pouco sobre o dinamismo do Espírito Santo, né? Aqueles símbolos que nós vemos nas Escrituras que apontam para o Espírito Santo, né? Como o óleo, o azeite, o vento, o selo, a pomba, né? Então, nós vamos falar tudo isso nas próximas aulas, né? A seguir na sexta-feira,
Se assim Deus permitir, nós retornaremos aqui nesse mesmo horário para darmos continuidade. Então, encerramos aqui. Na próxima aula, nós voltaremos na página 304, né, ó, para darmos continuidade aí aos nossos estudos. Ok, meus queridos? Que Deus Ok. abençoe vocês grandemente, né? Que o Espírito Santo, né, esteja se revelando a nós cada vez mais, revelando a pessoa de Cristo em nós, a palavra de Deus em nós. Amém? Eu estava falando já no comecinho hoje, né, da primeira aula, sobre a importância de todos os irmãos participarem lá no grupo, naquela votação da prova, né? Independente se você vai poder fazer a prova nesse dia ou não, né? Eu estou insistindo para isso. Eu vou depois abrir uma chamada, mas eu gostaria que os irmãos se disciplinassem a isso, né? Votem lá, porque a partir daquela votação eu vou entender quantos alunos nós estamos ativos e vão participar da nossa formatura, né? Que vou finalizar o curso e pegar o diploma de curso básico de teologia. Amém, queridos? Então, se faz necessário que você entre lá no grupo e comente lá na enquete se você quer a prova para o dia 29, para o dia 5. Já venceu o dia 29, vai ser dia 29 a prova, né? Ah, de repente você está olhando lá e fala assim, já vai ser dia 29 mesmo, a minha votação não importa. Mas nós vamos usar essa votação para uma chamada, né? Para entender que todos que estão ali, que passaram por essa enquete, é o número que nós temos hoje de aluno que vai se formar. Então, eu vou pedir para o Caleb me ajudar lá no paiol de telhas, né? Com os alunos que estão lá, que de repente pode estar ausente, não entra no grupo, não se manifesta, para o Caleb poder levar essa informação lá. Nós estamos chegando à nossa formatura, é a última matéria, só temos mais duas provas, então eu preciso saber exatamente quem está com a gente para a gente poder pedir o certificado, tá bom? Eu preciso fazer o pedido do certificado com o nome de todos os alunos. Então, eu vou pedir para o Caleb me auxiliar lá no paiol de telhas. Eu vou pedir para é, o irmão, algum irmão aí de Limeira, né, ó, me auxiliar aí em Limeira, né, ó. Aqui, Limeira é mais fácil porque nós temos bastante aluno aí, né, ó. Mas o David, né, o Wagner, a Lorena, os irmãos aí, auxilia a gente, por gentileza, aí em Limeira, falando sobre essa importância, né? Eu gostaria também que o César me ajudasse aí em Arthur Nogueira, nessa questão aí de avisar todos os alunos para participar da enquete lá, para ter o seu nome ali. Eu vou pedir para o nosso irmão Luiz, né? Também nos auxiliar aí na cidade de Araras, nessa questão. Então, juntando as nossas forças aí, nós conseguimos aí avisar todos os alunos para a gente poder é, ter o nome e a certeza de todos que vão finalizar o curso aí com a gente. Tá certo, meus queridos? Tá certo. Então, ficamos Pode. assim, né? Uma boa semana para vocês. As recapitulações são pequenas, né? Então não tem muito o que estudar nesse momento. Então vocês podem até se dedicar um pouco mais aí em cristologia para a prova, né? Que nós vamos ter não sábado agora, mas no próximo sábado. Nós certamente vamos nos ver, né? Nesse próximo sábado, que nós temos a nossa ceia regional, né? Lá em Artur Nogueira. E no outro sábado, dia 29, nós nos veremos em Limeira na nossa avaliação de Cristologia. Um forte abraço, Deus abençoe, uma boa noite para vocês, bom descanso, que Deus alcance o lar, a casa, a vida, o ministério de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, pastor. Um beijão no Deus abençoe coração. e até mais. Até. Mais.